Eu quero então que você abra a sua Bíblia, por gentileza, na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Eu quero fazer a leitura apenas do verso de número 7. Eu vou ler numa versão diferente, a versão chamada Nova Almeida Atualizada. Ela é muito próxima da Almeida Atualizada, só que ela é uma versão mais contemporânea, mais fácil para o nosso entendimento, tá bom? Não que mude o sentido do texto de forma alguma, mas até sugiro que você utilize essa versão na sua leitura diária, ok? Hebreus capítulo 11, verso de número 7, assim diz a palavra de Deus: pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos ler novamente este verso. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Noé é o exemplo de um homem que amou a sua casa. Noé é o exemplo de um homem que amou a sua família. Noé é o exemplo de um homem que lutou pela sua casa, que lutou pela salvação da sua família. Quando falamos sobre a importância da família e a importância de amar a nossa casa, de lutar pela salvação da nossa casa, algumas coisas vêm ao nosso coração, alguns motivos que nós temos para que isso aconteça. Primeiramente, a família é importante para nós. Então nós nos esforçamos em viver um ambiente familiar gostoso, porque primeiramente a família é importante para nós. A sua família é importante para você? Entretanto, antes da família ser importante para nós, a família é importante para Deus. A família é importante para Deus. Deus deseja abençoar as famílias porque o próprio Deus se revela à humanidade através de figuras familiares. Deus se revela através da figura do Pai, Deus se revela através da figura do Espírito Santo, e nós já temos conversado a respeito disso por várias vezes. E viver a vida familiar é muito importante para a nossa fé. Aqueles que não cuidam dos seus têm negado a fé e é pior do que o descrente, diz o apóstolo Paulo. Mas ainda existe um outro fator, e é sobre ele que eu quero falar nessa noite, e foi exatamente o que motivou Noé a construir uma arca para a salvação da sua família. Eu tenho falado uma frase, e nessa semana essa frase subiu ao meu coração, me chamou muita atenção, e eu pude perceber que esta frase se aplica também à vida familiar. E a frase é o seguinte: nós estamos envolvidos em um projeto de consequências eternas. Nós temos falado isso nas reuniões de obreiros, nós temos falado isso em várias outras circunstâncias. Nós estamos envolvidos em um projeto de consequências eternas. Isso se aplica à igreja, isso se aplica ao ministério, isso se aplica aos departamentos da igreja, quando nós falamos a respeito da evangelização, quando nós falamos sobre ganharmos almas, edificarmos o corpo de Cristo. Esta frase se aplica a várias situações dentro da casa de Deus, dentro da igreja do Senhor. Mas quando nós pensamos no aspecto familiar, isso não é diferente. Nós estamos envolvidos em um projeto de consequências eternas. A família é um projeto de Deus e é um projeto de consequências eternas. Por exemplo, quando você escolhe alguém para se casar, a sua escolha pode afetar a sua eternidade. Você sabia disso? A pessoa com quem você escolhe casar, dependendo do caminho que a pessoa anda, essa pessoa pode mudar a rota da sua eternidade. Ou um outro exemplo a respeito disso, é que a palavra de Deus diz que os pais
devem ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Os pais têm a responsabilidade de ensinar a criança a palavra de Deus. E isso tem a ver o quê? Isso tem a ver com um projeto de consequências eternas. Os pais desde cedo inculcam ou devem inculcar a palavra de Deus no coração dos seus filhos para quê? Para que quando ele for velho não venha se desviar, ou seja, ele se manterá dentro dos princípios da palavra de Deus, se manterá salvo, ou experimentará a salvação em Cristo Jesus. Então, a família é um projeto de consequências eternas. E nós vemos a vida de Noé, o exemplo de Noé. Ele foi alguém que entendeu que a sua família era um projeto de consequências eternas. E nós vamos aprender nesta noite algumas coisas que motivaram Noé a construir uma arca para a salvação de sua família. Este verso de número 7 que nós lemos diz exatamente isso, que Noé, sendo temente a Deus, depois de receber a divina instrução da parte do Senhor, ele construiu uma arca para a salvação de sua família. E através da construção dessa arca, através da sua fé, ele condenou o mundo e se tornou também herdeiro da justiça que vem da fé. Então eu quero conversar sobre isto nesta noite. Talvez o tema que eu queira dar para minha mensagem seja esse: família, um projeto de consequências eternas. Antes de falarmos a respeito de como nós podemos construir uma arca, falando figuradamente, eu quero recordar-me com você de como eram os dias de Noé. Este é o primeiro ponto da minha mensagem, os dias de Noé e os nossos dias. Vale lembrar de que a humanidade naquele tempo estava corrompida. A Bíblia nos diz no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, versos 5 e 6, o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus viu que a maldade das pessoas havia crescido, havia se multiplicado na terra, e o desígnio do coração do homem era continuamente mau, era continuamente pervertido, era continuamente corrompido, distante da verdade de Deus. Ainda em Gênesis, no capítulo 6, versos 11 e 12, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. A corrupção se multiplicava. O gênero humano ia de mal a pior. O pensamento era continuamente mau. Preste atenção nesta expressão. O pensamento era continuamente mau. Queridos, nada pior para uma geração, nada pior para uma sociedade quando o seu pensamento está desviado, quando o seu pensamento está corrompido. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quando o pensamento da sociedade é cativo, pode ter certeza de que as ações, as atitudes das pessoas também serão piores. Deus deseja o quê? Deus deseja o nosso coração. Deus deseja levar cativo o nosso pensamento. Deus deseja que o seu pensamento, que a sua mentalidade seja totalmente dele. Deus deseja que o seu pensamento seja cheio da verdade de Deus, seja cheio da palavra de Deus. Por quê? Porque consequentemente as suas ações serão diferentes. Agora, se o seu pensamento estiver corrompido, esquece. É por isso que nós precisamos continuamente de uma renovação do quê? Da nossa mente. Porque é através da renovação da nossa mente que nós experimentamos o quê? A transformação da nossa vida e, consequentemente, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a geração de Noé estava com o seu pensamento corrompido. Mas a Bíblia diz em Gênesis 6, versículo 8 o seguinte: porém Noé encontrou graça, encontrou favor aos olhos do Senhor. E no verso de número 9 diz: são estas as gerações, ou esta é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. A Bíblia diz que este homem,
no meio daquela geração corrompida, no meio daquela geração cheia de violência, um homem achou graça aos olhos do Senhor. Um homem foi encontrado justo e íntegro, e este homem andava com Deus. Noé era o homem que condenava os demais, por causa da sua atitude, por causa da sua conduta, por causa do seu comportamento. O Senhor Jesus disse algo muito semelhante, referindo-se aos últimos dias da humanidade sobre a face da terra, que é muito semelhante ao que estava acontecendo nos dias de Noé, e é exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje. Jesus disse em Mateus 24:12, que por se multiplicar o quê? A maldade, a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Portanto, perceba que nos dias de Noé, a maldade, a iniquidade, a corrupção, a violência crescia. Jesus anunciou que os dias que antecedem a sua segunda vinda também serão dessa forma. E se nós olharmos a nossa sociedade, nós vemos que é exatamente isso que está acontecendo. Você concorda comigo com isso? Não? Você concorda comigo que a iniquidade, a maldade tem crescido sobre a face da terra, não é? Queridos, é algo assustador. A maldade, a iniquidade, sabe, a mentalidade iníqua, a mentalidade distante da verdade de Deus tem crescido. Deixa eu dar alguns dados para você, falando especificamente a respeito de família e como isso precisa servir de alerta para o nosso coração, precisa nos despertar e fazer que nós tenhamos atitudes diferentes, tenhamos uma mentalidade diferente. Os dados do IBGE referente ao ano de 2017, em relação ao ano de 2016, diz que o número de o número de casamentos heterossexuais diminui 2,3% em relação a 2016. O número de casamentos em 2017 foi menor do que o que teve em 2016. As pessoas estão se casando menos. As famílias estão deixando de ser fortalecidas. As pessoas estão deixando de constituir uma família. E tem vários motivos, vários aspectos disso, do porquê isso acontece. As pessoas estão mais preocupadas com a sua vida profissional. Quando chega lá mais ou menos nos 40, aí já não tem mais pique para viver uma vida familiar, para ter filhos, etc. Olha um outro aspecto extremamente alarmante. Enquanto o casamento heterossexual diminuiu, agora eu quero mudar, não quero dizer que é casamento, mas eu quero dizer que a união homoafetiva, porque não existe casamento gay, não existe casamento homossexual, existe a junção de duas pessoas do mesmo sexo. Você concorda com isso? Concorda que o casamento é heterossexual? Segundo os dados do IBGE, a união, a junção de duas pessoas do mesmo sexo cresceu 10% no ano de 2017 em relação ao ano de 2016. Ou seja, o casamento heterossexual está diminuindo e a união entre duas pessoas do mesmo sexo está crescendo. Isso precisa servir de alerta. Isso precisa alarmar o nosso coração e ver que as coisas não estão normais. Uma outra estatística de um instituto dos Estados Unidos, George Barna, eu gosto muito das pesquisas que eles fazem, mostrou que o índice de divórcio entre as famílias que frequentam a igreja passou a ser mais alto que o das famílias que não têm esse hábito. Uau, agora nos atingiu. Esse instituto disse o seguinte, que 27% dos cristãos que nasceram de novo se divorciaram. E 25% dos casais não cristãos se divorciaram. Ou seja, o número de separação de crentes já está superior ao número de separação de não crentes. Isso precisa nos servir de alerta. Nós estamos vivendo dias semelhantes aos dias de Noé. Nós estamos vivendo exatamente aquilo que Jesus disse em Mateus 24:14. A iniquidade está aumentando, a maldade está enchendo a terra e muitas vezes nós não estamos fazendo nada em favor da nossa casa. E a Bíblia diz que Noé construiu uma arca. Ele era íntegro, ele era justo, ele vivia em santidade. E ele recebeu da parte de Deus uma divina instrução.
Segundo ponto da minha mensagem, a divina instrução e a atitude de Noé. Voltando para o texto de Hebreus 11:7, diz exatamente isso: pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Essa divina instrução que Deus deu a Noé foi exatamente a que está escrita em Gênesis, no capítulo 6, no verso 18, falando a respeito do juízo que viria sobre a terra. Mas Deus disse que faria com Noé e com a sua família uma aliança, e esses entrariam na arca. Noé, os seus filhos, as mulheres dos seus filhos e a esposa de Noé entrariam na arca que ele deveria construir. E Noé foi orientado por Deus acerca do que viria. Foi orientado por Deus o que deveria fazer. Foi orientado por Deus exatamente do modo como Deus queria que ele fizesse e o porquê ele deveria fazer tudo aquilo. Queridos, me chama a atenção o que está escrito em Gênesis, no capítulo 7, versículo 5, quando diz que Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Noé foi um homem que fez tudo de acordo com a vontade de Deus, tudo conforme a vontade de Deus. Agora, o mais importante, e foi exatamente o que motivou Noé na sua decisão e no seu estilo de vida. O verso de número 7 do capítulo 11 de Hebreus diz que Noé, sendo divinamente instruído, ele foi o quê? Temente a Deus. A Nova Versão Internacional, a NVI, diz: sendo movido por um santo temor. Movido por um santo temor, ele decidiu viver o projeto de Deus, a construção daquela arca. Queridos, nós só conseguimos viver a vida de fé e obediência por amor a Deus, mas também por temor. Se você não tiver temor de que tudo o que você faz haverá consequências, você nunca viverá uma vida de fé e de obediência à palavra de Deus. Se você não tiver o temor, se você não for movido por um santo temor, você não vai entender o que Deus está te pedindo. Eu costumo dizer que algumas pessoas que agem de uma forma tão iníqua, essas pessoas vivem como verdadeiros ateus. Pessoas que pecam deliberadamente, essas pessoas vivem como ateus. Por quê? Porque se elas tivessem temor de Deus, elas não viveriam da forma como elas vivem. Por quê? Porque elas saberiam que tudo que elas fazem existe uma consequência, trará sobre a vida delas uma consequência. E temer a Deus é você crer que Deus fará tudo o que Ele disse que fará. Eu vou repetir para você: temor a Deus é você crer que Deus fará tudo o que Ele disse. O texto está dizendo que Noé foi divinamente inspirado ou instruído por Deus. Ele recebeu uma instrução da parte de Deus. Ele recebeu um aviso da parte de Deus. Deus disse para Noé: Noé, eu vou destruir a humanidade. Eu vou destruir a terra. Eu trarei as águas de dilúvio como juízo sobre a face da terra, Noé. Noé foi o único que acreditou naquela orientação que Deus havia dado. E isso fez o quê? Isso fez com que ele fosse movido por um santo temor e fez com que ele se empenhasse em construir aquela arca. Isso fez com que ele se empenhasse em construir aquela arca. Fez com que ele empenhasse aproximadamente 100 anos da sua vida, 100 anos da sua história na construção daquela arca. Porque Noé sabia que estava envolvido em um projeto de consequências eternas. Era esta consciência que Noé tinha. Ele foi movido por um santo temor. Por quê? Porque ele creu naquilo que Deus havia falado. Ele sabia que estava envolvido num projeto de consequências eternas. Lutar pela família, amar sua família, construir uma arca para a salvação da sua casa. Não se trata apenas de um investimento que você faz para desfrutar de um ambiente familiar gostoso, ou até mesmo para que a sua família tenha um bom futuro. Investir na construção da arca para a salvação da sua família é você pensar em um projeto de consequências eternas. Isso precisa gerar temor no meu e no seu coração. Eu não sei para você, mas isso gera temor no meu coração. Aleluia! Lutar pela família e amar a família precisa ser um estilo de vida fundamentado no temor a Deus.
Por que Noé teve a decisão de construir uma arca para a salvação de sua casa? Porque a sua fé era movida ou motivada pelo temor a Deus. A sua fé era movida pelo temor a Deus. Noé sabia das consequências. Diz o texto que ele, divinamente instruído acerca de fatos que ainda não se viam. Preste atenção nisso. Coloque novamente Hebreus 11:7. Divinamente instruído acerca do quê? De acontecimentos que ainda não se viam. Quais acontecimentos o texto está se referindo? Quais acontecimentos a palavra de Deus está dizendo? A chuva. Vocês sabiam que até os dias de Noé não havia chovido sobre a face da terra? Agora, querido, Noé foi divinamente instruído e ele creu que Deus faria algo inédito, algo que jamais havia acontecido sobre toda a terra. Meu Deus, imagina você nunca ter visto chuva na sua vida, de repente Deus se dirige a você dizendo o seguinte: olha, virão chuvas sobre a terra, chuvas de dilúvio, que serão como o juízo de Deus. Construa uma arca para a salvação da sua casa. O que você faria no lugar de Noé? Você empenharia aproximadamente 100 anos da sua vida na construção dessa arca, na construção desse projeto, para poder salvar a sua casa? Querido, não era algo que havia acontecido, ou seja, não tinha como ser comprovado cientificamente. Nós estamos vivendo uma geração que vive muito em busca de evidências científicas. Só que, por exemplo, a Bíblia fala a respeito da realidade do céu e do inferno. Tem como comprovar cientificamente isso? Ou se crê pela fé? A Bíblia diz que Jesus virá uma segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Esse fato pode ser comprovado cientificamente? Ainda não. Mas ele virá de qualquer jeito. A ciência comprovando ou não, a nossa fé não está fundamentada sobre a ciência. A nossa fé está fundamentada sobre aquilo que Deus disse. A nossa fé está fundamentada sobre a palavra de Deus. Deus é o nosso objeto de fé e a sua palavra é o nosso fundamento. E Noé foi orientado por Deus e ele foi movido por um santo temor e se empenhou na construção da arca para a salvação de sua casa. Todas as manifestações de juízo que Deus operou no passado são pequenas demonstrações do que acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Nenhum de nós que aqui estamos já vivemos a eternidade, não é verdade? Mas Jesus virá. Mesmo que nós não tenhamos visto este fato, Jesus virá da mesma forma. É necessário ouvirmos, amados, a voz de Deus, recebermos a sua divina instrução, deixarmos o temor de Deus encher o nosso coração e trabalharmos na construção da arca, trabalharmos na construção daquilo que trará como consequência a salvação da nossa casa, a salvação da nossa família. Nós não podemos ser negligentes em relação a isso. Não seja negligente em relação à salvação dos seus familiares. Não seja negligente em relação à salvação da sua família. Não seja negligente em relação à instrução que você deve dar aos seus filhos. Não seja negligente em orar pela sua casa, em interceder pela sua família. Não seja negligente com isso. Sabe, nós vemos nos dias de hoje muitas pessoas que estão agindo como Ló. Deixa eu dar o exemplo de Ló para você. Ló, a Bíblia diz que era um homem justo, tinha uma alma justa. Ló viveu em Sodoma e Gomorra, a cidade que foi destruída com fogo e enxofre. E todos os dias ele afligia a sua alma justa por causa da impiedade, por causa do jeito promíscuo que aquela sociedade estava vivendo. Só que me parece que Ló não estava muito preocupado com a salvação da sua casa. Ele estava preocupado com a sua vida, ele tinha uma vida espiritual boa, porque a Bíblia testifica que ele era um homem justo. Mas em relação à sua casa, nós não vemos atitudes firmes, atitudes fortes, que fizessem com que a sua casa fosse salva.
A Bíblia diz que 2 anjos do Senhor foram até a cidade de Sodoma e Gomorra, se hospedaram na casa de Ló. E quando os homens de Sodoma e Gomorra viram aqueles 2 anjos que estavam manifestados da forma humana, os homens daquela cidade queriam abusar dos anjos que estavam hospedados na casa de Ló. E eles disseram: trazem para fora esses 2 homens para que abusemos deles. Sabe o que Ló disse? Ló disse: não façam isso, porque eles estão debaixo do meu telhado. Olha, eu tenho aqui 2 filhas virgens, e vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem, contanto que vocês não toquem nesses 2 homens, porque eles estão debaixo do meu telhado. Os anjos disseram para Ló: Ló, nós vamos destruir essa cidade. Saia daqui você, os seus genros, os seus filhos, as suas filhas e a sua mulher. Saiam daqui, Ló, porque essa cidade será destruída. E a Bíblia diz que ao amanhecer, os anjos tiveram que dar um chacoalhão. Na minha versão, né? Eles tiveram que dar um chacoalhão em Ló, dizendo: Ló, saia daqui juntamente com a sua casa. Ló simplesmente saiu daquele lugar. A Bíblia fala a respeito dos seus filhos, a Bíblia fala a respeito dos seus genros, a Bíblia fala a respeito da sua mulher, e a Bíblia fala a respeito também das suas filhas. A Bíblia diz que Ló saiu da cidade, mas a Bíblia não diz que os seus genros e os seus filhos saíram da cidade. A Bíblia diz que quando a mulher de Ló saiu da cidade, ela desobedeceu uma orientação que os anjos haviam dado. Os anjos haviam dito o seguinte: olha, não olhem para trás. O que ela fez? Ela olhou para trás, e a Bíblia diz que ela se converteu numa estátua de sal. Eu não sei para você, mas para mim tem uma mensagem profética por trás disso. É como se ela dissesse assim: mas é tão gostoso viver aqui. É tão bom viver em Sodoma e Gomorra. E particularmente eu entendo que Ló menosprezou o estado espiritual dos seus familiares. Porque a Bíblia diz que quando houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, Abraão disse para Ló: Ló, escolhe para qual lado você quer ir, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Fique à vontade, Ló. E a Bíblia diz que Ló, ele levantou os seus olhos e contemplou as campinas do Jordão. Ele contemplou a terra de Sodoma e Gomorra. E aquilo encheu o coração dele, encheu os olhos dele. E qual foi a decisão dele? Ele foi para uma cidade que futuramente seria destruída. E qual foi o fim de Ló? A sua mulher se transformou numa estátua de sal. Ele fugiu juntamente com as suas 2 filhas. Foram parar numa caverna, foram parar numa montanha. E a Bíblia diz que as 2 filhas de Ló o embebedaram, uma em cada noite. Para quê? Para que pudessem ter relação com Ló, a fim de levantar uma descendência para elas. Isso foi a primeira prática de incesto na Bíblia. Agora, querido, os horrores que nós estamos vivendo hoje é diferente do que aconteceu nos dias de Ló? O que nós estamos vivenciando como sociedade não é diferente do que aconteceu nos dias de Ló. É tão semelhante quanto, ou até mesmo pior do que aconteceu naquela época. E diferente de Ló, precisamos ser como Noé. Precisamos lutar pela salvação da nossa casa. Precisamos nos preocupar com a eternidade daqueles que estão à nossa volta. E eu não estou dirigindo nesta noite uma mensagem apenas aos pais de família. Independente se você é filho, se você é filha e você ainda não tem os seus pais salvos, se você é esposa, se você não tem o seu marido salvo, se você é esposa e não tem a sua esposa salva, não importa em qual posição familiar você se encontra, preocupe-se com a salvação da sua casa. Lute pela salvação da sua família. Empenhe-se em construir uma arca, em construir um projeto que fará com que a sua casa seja salva. Você pode dizer amém? Temos que ser como Noé. Com certeza as pessoas o chamavam de louco. Construir um barco, um navio na proporção do Titanic. Naquela época em que ainda não havia chovido sobre a face da terra.
Naquela época onde as águas ainda não caíam sobre a face da terra, Noé começou a pegar as madeiras, começou a se empenhar na construção daquela arca. Talvez as pessoas pudessem dizer, esse cara está ficando louco. Só que a Bíblia diz na segunda carta de Pedro que Noé, ele foi chamado de pregador da justiça. Eu não sei como ele pregava. Eu não sei qual era o método que ele utilizava para que depois ele viesse a ser chamado de pregador da justiça. Eu não sei se ele subia num palanque e dizia, gente, virá chuva sobre a face da terra. Particularmente acredito que não. Porque Deus havia sido categórico em dizer, Noé, eu farei uma aliança com você e com a sua casa, e virão chuvas e destruirão toda a humanidade. Mas quando a Bíblia diz que Noé era pregador da justiça, eu creio muito mais no fato de que a sua atitude, o seu estilo de vida, a sua forma de viver, anunciava para as pessoas a justiça que viria sobre a face da terra. As pessoas precisam voltar a ver as famílias cristãs como famílias referenciais. O seu estilo de vida familiar precisa refletir que um dia haverá prestação de contas, meu irmão. A sua vida familiar precisa refletir que um dia a terra será destruída não com água, mas sim com fogo. Meu Deus, pastor, isso é mensagem para a família? Pois é, irmão. Às vezes tento, mas não dá. Eu obedeço uma instrução de Deus, eu obedeço a palavra de Deus e eu transmito para vocês aquilo que Deus fala comigo. Talvez as pessoas, ao verem você vivendo uma vida familiar digna, vivendo uma vida familiar de acordo com os princípios da palavra de Deus, possam dizer, esse cara está ficando louco. Curvar a cabeça antes da refeição e agradecer a Deus pelo alimento. Acordar cedo todos os dias e se debruçar sobre a palavra de Deus. Os seus filhos entrarem dentro de casa ou saírem do quarto e entrarem na sala e ver o pai diante de Deus ajoelhado, prostrado com o rosto em terra. Ah, queridos, eu não estou dentro de toda a casa para falar isso não, mas eu julgo que isso é muito raro nos dias de hoje. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma coisa fantástica. Talvez você esteja dizendo, pastor, não dá tempo de fazer certas coisas nos dias de hoje. A Bíblia não, né? A história nos conta de uma mulher chamada Susanna Wesley, mãe de John Wesley, o grande metodista do século XVIII. A Bíblia diz que essa mulher todos os dias acordava às 5 horas da manhã e discipulava filho por filho. Ah, pastor, mas naquela época eles não tinham o que fazer. Sabe quantos filhos ela teve? 19 filhos. E sabe o que ela fez? Ela fez isso com todos. John Wesley se tornou o que é até os dias de hoje. Charles Wesley, seu irmão, e muitos outros se tornaram advogados, ministros do Reino Unido, se tornaram pessoas relevantes naquela sociedade. Mas hoje, nós temos muito mais tempo de ficar nesse instrumento de Satanás. Depende das mãos de quem fica, né? Nas suas mãos não pode ser instrumento do diabo. Nas suas mãos precisa ser instrumento de Deus. Mas você diz, eu não tenho tempo de fazer isso. Saia do celular. Saia das redes sociais. Saia do WhatsApp. Para de ficar vendo figurinha no WhatsApp de coisas que o povo manda no grupo. Empenhe-se na construção de uma arca que resultará na salvação da sua casa. Seja divinamente instruído nessa noite, seja movido de um santo temor e empenhe-se na salvação da sua casa. Como Ló, muitos não estão mais tão preocupados com a realidade espiritual da sua casa, com a realidade espiritual dos seus filhos, com a realidade espiritual da sua esposa. E nós precisamos lutar pela salvação da nossa casa. Terceiro ponto, a construção da arca. Eu quero falar sobre algumas formas que nós demonstramos amor pela nossa casa e instruções práticas de como nós podemos construir uma arca para a salvação da nossa família. Noé, a Bíblia diz que fez tudo conforme Deus havia ordenado. Portanto, obediência é o primeiro passo.
Conforme eu disse, se você é filho de pais não cristãos, seus pais podem ver em você uma fé, um temor e uma obediência que cause constrangimento neles. Noé construiu a arca, introduziu sua família na arca. Noé e sua família fizeram uma aliança com Deus. Nós precisamos, amados, nós precisamos trazer Cristo para dentro da nossa casa. Nós precisamos trazer a glória de Deus para dentro da nossa família. Nós precisamos trazer a presença de Deus para dentro do nosso seio familiar. Nós precisamos trazer a glória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos trazer a glória do Cristo ressuscitado para dentro da nossa casa. Nós não podemos mais viver a vida familiar ou a vida espiritual somente no templo uma vez por semana e olhe lá. Nós precisamos ser empenhados em atrair a presença de Deus para dentro da nossa casa. Nós precisamos ser motivados como Obed-Edom, que levou a arca da aliança de Deus, que simbolizava a presença, a glória de Deus para dentro da sua casa, conforme está em 1 Crônicas 13:14. E a Bíblia diz que quando a arca de Deus, quando a presença de Deus entrou na casa de Obed-Edom, foi abençoado ele, a sua casa e tudo o que ele possuía. Deus deseja abençoar a você, Deus deseja abençoar a sua casa, Deus deseja abençoar tudo que você tem. Deus deseja fazer você próspero, Deus deseja que você seja alguém bem-sucedido, mas Ele não deseja o fracasso da sua família, porque nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Trazer a presença de Cristo para dentro da nossa casa. Naquela época a presença de Cristo era simbolizada naquela arca, mas houve um dia em que alguém recebeu o próprio Cristo encarnado dentro da sua casa, que foi Zaqueu. E quando ele recebeu a Cristo com alegria, Jesus disse assim: olha, hoje houve salvação nesta casa, hoje houve salvação nesta família. Nós precisamos trazer não a arca da aliança, não o Cristo encarnado, mas nós precisamos trazer o Espírito de Deus, a glória de Cristo Jesus sobre a nossa casa, meus irmãos. A Bíblia fala de Josué que decidiu servir a Deus em família. Ei, não existe privilégio maior do que servir a Deus em família. Josué disse: olha, eu não sei quanto a vocês, se vocês vão continuar servindo aos deuses além do Jordão, se vocês vão servir aos deuses que serviram os nossos pais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que ele decidiu servir não meia boca, ele decidiu servir com toda a integridade, com toda a fidelidade, com todo o temor. Porque, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: não tem como você servir a Deus mais ou menos, não tem como você servir a Deus 10%. O Josué disse o seguinte: olha, é para vocês servirem com todo o temor, com toda a fidelidade, com toda a integridade do coração de vocês. Deus não quer uma parte da sua família, Ele quer toda a sua casa. Deus não quer uma parte do seu coração, Deus quer você por inteiro. Deus quer você, Ele te ama, meu irmão. Não, pastor, Jesus está aqui dentro de casa, mas dentro do quarto as coisas acontecem aqui do jeito que a gente entende. Meu irmão, até no sexo a presença de Deus tem que estar dentro da sua casa. Não tem problema se escandalizar comigo, eu falo mesmo. Noé introduziu a sua casa naquela arca. Eu estava falando para minha esposa essa semana, preparando essa mensagem. Eu disse para ela: amor, sabe quanto tempo Noé ficou dentro daquela arca depois que veio a chuva? Aí ela chutou um número lá. Falei: não, Noé ficou naquela arca 1 ano e 10 dias. Deixa eu aproveitar e fazer propaganda. O pastor Divaldo, no ano passado, pregou uma mensagem extraordinária sobre a arca. Assista, está lá no canal do YouTube. Então, e a arca, ela simboliza tanto a salvação, mas ela simboliza também o que é a igreja. E alguns, de uma forma pejorativa, dizem assim: ah, pastor, levar minha família para a igreja, não. Esse negócio de ficar na igreja, não, está bem parecido como era a arca naqueles dias. Ó, o fedor lá dentro não dá para aguentar.
Só tem hipócrita dentro da igreja. Eu quero dizer uma coisa para você: é melhor ficar dentro da arca aguentando o cheiro do que ficar do lado de fora tendo que suportar a chuva do juízo. Eu prefiro ficar aqui, suportando o mau cheiro das besteiras que a gente faz, dos erros que nós cometemos, do que ficar lá fora suscetível ao juízo de Deus, porque isso vai acontecer. Jesus vai vir e o juízo virá. E a arca é um lugar de segurança, é um lugar de proteção. Não existe lugar melhor para nós estarmos do que a presença de Deus. Não existe lugar melhor para nós estarmos do que a presença de Cristo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito. Como é que é o resto? Não lembro. Eu fico com a mensagem na cabeça e não lembro de música, irmão. De que forma prática amamos nossa família, construindo a arca pela sua salvação, quando você ora pela sua família? Pastor, minha família já é salva. Continue orando pela sua família. Quando você vive uma vida de integridade, cara, aquilo que você fala é exatamente o que você vive. Aquilo que você fala é exatamente o que você vive. Aquilo que você canta aqui no domingo é exatamente o que você vive na segunda-feira, na terça, na quarta. Você contribui para a construção de uma arca e contribui para a salvação da sua família quando você perdoa os seus filhos quando eles erram, quando você perdoa os seus pais quando eles erram, quando você tem atitudes dignas da vida cristã, quando você tem práticas espirituais dentro da sua casa, oração, leitura da palavra, vida de adoração. Quando você faz essas coisas dentro da sua casa, mesmo que dentro dela tenha pessoas não crentes, meu irmão, você está cooperando para a construção de algo que resultará na salvação da sua família. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio, homem temente a Deus, homem piedoso, fazia esmolas, homem que de contínuo orava a Deus. Um dia esse homem teve uma visão e o anjo do Senhor apareceu para ele. E o anjo disse para ele: Cornélio, Pedro virá e ele dirá para vocês palavras mediante as quais será salvo você e a sua casa. Sabe como que aquela família foi salva? Ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Nós sempre falamos de uma promessa que Deus fez para Abraão, dizendo: Abraão, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Só que esta verdade só se concretiza, esta promessa só se cumpre se o Evangelho for anunciado dentro de casa. E deixa eu dizer uma coisa para você: não é regra, não é necessário que vá um pregador, que vá um apóstolo, que vá um pastor, um profeta dentro da sua casa. Seja você mesmo a pregação do Evangelho. Seja você mesmo aquele que anuncia as boas novas de Cristo. Seja você mesmo a pessoa que prega a palavra de Deus para os seus familiares não crentes. E eu quero declarar que você verá resultados extraordinários. A Bíblia diz que através da construção daquela arca, Noé condenou o mundo. E ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Eu quero dizer que existe uma recompensa para você que serve a Deus em família. Eu quero dizer que existe uma herança esperando você. Existe uma herança divina esperando você, para você viver o melhor de Deus sobre a face da terra. Existe o melhor de Deus para você e para a sua casa, meu irmão. Noé, pela fé e pela construção daquela arca, ele condenou o mundo, mas ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.
Talvez Noé, durante aqueles anos em que ele construiu aquela arca, aproximadamente 100 anos, talvez em algum momento ele pudesse pensar: Deus, mas para que tudo isso? Talvez em algum momento ele pudesse ter pensado, ou ter surgido dúvidas no seu coração: mas Deus, será que isso realmente vai acontecer? Deus, será que as chuvas realmente virão? Imagina você, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 100 anos trabalhando na construção de uma arca, e ninguém te ajudando, só você e sua família. Mas assim como Noé se tornou herdeiro, existe uma recompensa para mim e para você, que servimos a Deus em família. Noé construiu uma arca para a salvação de sua família, e assim condenou o mundo e se tornou herdeiro. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus.